Capítulo 5. Nova luz na Europa. Terminara a guerra. Dos lugares de refúgio entre as montanhas, das cavernas ou espessas florestas, volveram os valdenses a seus torrões natais. Tinham muito a fazer reconstruindo as moradas destruídas pelo fogo, plantando novas árvores e semeando searas que substituíssem as que haviam sido destroçadas. Muitas famílias nunca mais seriam as mesmas. Pais e irmãos haviam sido mortos em batalha. Mães haviam sido derribadas enquanto fugiam de seus lares. Muitas crianças haviam sido raptadas para nunca mais serem vistas, colocadas em escolas católicas entre as cidades da planície. Contristados olhavam os valdenses suas igrejas arruinadas. Dificilmente havia alguma escapado à tocha do invasor. A despeito de todas as suas tribulações, sentiam-se os valdenses cheios de reconhecimento por sobreviver sua pequenina nação quando parecia que seria totalmente destruída. Sob as sombras dos picos altaneiros, sob a cúpula azul do firmamento, os pastores podiam outra vez realizar reuniões em massa. O povo entoou hinos e fez orações de ações de graças a Deus por havê-los poupado. Acerca de uma questão, entretanto, os valdenses tinham opiniões divididas. Deviam eles reconstruir suas igrejas arruinadas? Os pastores e membros mais idosos da comunidade pensavam que sim. Os mais jovens, porém, não julgavam isso prudente. Assim que reconstruirmos nossas igrejas, diziam, o povo as verá e ficará zangado, e lançará outra guerra contra nós. Melhor nos seria ter culto em nossas casas e efetuar reuniões gerais nas florestas, onde nossos inimigos não nos verão. Então nos deixarão em paz. Relutantemente concordaram os mais velhos com esse plano. Agora que a guerra terminara, os valdenses permaneceram a salvo enquanto se mantivessem em seus vales. Com essa paz e segurança, entretanto, veio outro problema. Agora que não mais tinham que lutar por sua religião, muitos perderam de vista a fé. Não se reuniam regularmente para os serviços religiosos, e em alguns vales não se reuniam absolutamente. Mesmo seu antigo zelo quanto a levar o evangelho a outras partes da Europa desapareceu. Se bem que alguns ainda viajassem para outros países, evitavam fazer qualquer coisa que suscitasse a ira das autoridades eclesiásticas. Haviam sofrido terrivelmente e não desejavam despertar novamente a ira dos inimigos. Alguns valdenses foram ainda mais longe no procurar esconder sua religião. Sabendo que não poderiam viajar em segurança como conhecidos valdenses, iam aos padres e pediam um papel que dizia que eram bons católicos e não deviam ser molestados. Os padres cooperavam com a condição de que frequentassem a Igreja Católica Romana e seus filhos fossem batizados nessa fé. Muitos valdenses, julgando assegurar a paz para si e os seus, fizeram o que os padres exigiram. Afinal, raciocinaram, os padres não precisavam saber nunca o que eles ensinavam aos filhos em casa. Ao verem os mais idosos, homens e mulheres, que a fé e o zelo de seu povo estavam enfraquecendo, entristeceram-se muito. Fizeram o que lhes foi possível para animar cada um a erguer-se pela defesa da fé que haviam recebido de seus pais, a fé pela qual tantos haviam dado a vida. Não mais. Todavia, decoravam as crianças longas passagens da Bíblia e tornou-se cada vez mais difícil encontrar jovens dispostos a aceitar a árdua e muitas vezes perigosa vida de pastor. Então, valdenses que haviam estado a viajar por terras estrangeiras voltaram aos vales natais com novas estranhas e excitantes. Na Alemanha, na Suíça e na França, haviam eles encontrado cristãos que não mais iam à missa, que não obedeciam ao Papa, nem lhe frequentavam a igreja. Esse povo possuía a Bíblia e acreditava que pela fé em Jesus é que se salvariam. Oravam a Deus e recusavam confessar os pecados a qualquer padre. Não se curvavam diante de imagens, nem faziam longas peregrinações. Essas notícias emocionaram os habitantes dos vales. Cada um fazia perguntas. Onde haviam esses cristãos achado uma religião tão semelhante à deles? Naturalmente, se bem que esses viajantes não o compreendessem, haviam testemunhado começos da grande reforma iniciada por Martinho Lutero,
Melanchthon, Zwinglio e outros. As semelhanças entre as crenças dos protestantes, como esse povo veio a ser chamado, e as dos valdenses, surpreenderam o povo dos vales. As notícias dos valdenses surpreenderam também os protestantes. Alguns dos dirigentes protestantes visitaram os vales valdenses para estudar e comparar as duas crenças religiosas. Quando chegaram os ministros protestantes, sentiram-se ao mesmo tempo satisfeitos e entristecidos. Falando com os pastores valdenses, verificaram, para alegria sua, que esse povo rejeitava os ensinos da Igreja Papal e que ensinava as mesmas ideias bíblicas dos protestantes. Entristeceram-se, porém, por haver se enfraquecido a fé religiosa do povo das montanhas. Insistiram em que fossem reedificadas as igrejas em ruínas. Aconselharam os valdenses a deixarem de assistir aos serviços religiosos romanos, mesmo que fosse por amor da paz. Os valdenses, envergonhados de que esses novos seguidores de sua fé tivessem de repreendê-los, puseram-se prontamente a reedificar suas igrejas. Deixaram de assistir aos serviços católicos e de permitir que seus filhos fossem batizados pelos padres. Convoquemos um concílio de todos os cristãos que creem na Bíblia e se recusam a obedecer ao Papa, insistiram alguns pastores. Mensageiros partiram para a Suíça, a Alemanha, a França e a Itália, convidando os protestantes daquelas terras a mandarem delegados. Em outubro de 1532, reuniu-se a Assembleia em Champs-Fournans, colônia no Vale de Angrogne, centro do território valdense. Por 6 dias continuaram as reuniões e, ao encerrarem-se, os dirigentes haviam redigido uma declaração de que os valdenses e os protestantes partilhavam as mesmas verdades. O que podemos fazer por nossos irmãos na Suíça e na França? Perguntaram os valdenses. Que podemos nós dar que se demonstre para eles do maior valor? Depois de muita discussão, resolveram traduzir e imprimir a Bíblia na língua francesa. Os valdenses, nenhum dos quais era rico, arrecadaram 1.500 coroas de ouro. Pediram a um homem por nome Olivetan que fizesse a tradução da obra. Seu primo, o famoso erudito protestante João Calvino, ajudou nesse trabalho. Em 1535, foi impressa a Bíblia em francês. Ela se demonstrou grande bênção aos protestantes de língua francesa em toda parte. Assim pagou a velha igreja dos Alpes seu débito para com os protestantes que tanto haviam feito para ajudar a reacender a fé religiosa no coração dos vales valdenses. Durante os 28 anos seguintes, caiu sobre os valdenses terrível perseguição. Em 1537, padres persuadiram o duque de Saboia, que dominava na planície de Piemonte e naquelas partes dos Alpes em que viviam os valdenses, que devia, para salvar sua alma, destruir os hereges. O duque consentiu. Ordenou a um nobre por nome Barsour que organizassem exército, vencendo então e destruindo todos os valdenses que se recusassem voltar à Igreja Católica. Barsour apressou-se a obedecer às suas ordens. Com 500 cavalarianos e soldados, avançou ele ousadamente pelos vales adentro, dirigindo o ataque principalmente no vale de Angrogne. Os valdenses, porém, fizeram-no recuar para fora do país. Furioso, ele atacou valdenses que haviam vivido pacificamente nas planícies em torno de Turim e lançou centenas deles na prisão. Muitos foram queimados nos meses que se seguiram, entre eles Catalan Girard. Mesmo enquanto estava atado à estaca, com a lenha amontoada em torno de si, ele só pensava nos circunstantes que não conheciam a Cristo. Traga-me 2 pedras, pediu ele, pouco antes de ser tempo de atear fogo a seus pés. Alguém trouxe 2 pedras. Segurando uma em cada mão, ergueu-as alto e começou a tritá-las uma contra a outra. Vocês pensam que podem extinguir nossas igrejas por suas perseguições. Será tão possível fazer isto quanto a mim, com minhas débeis mãos, esmagar estas pedras. Então, quando as chamas já lhes saltavam ao redor, ele cantou hinos enquanto pôde. Os valdenses lá nos vales ouviram contar esses martírios.
queria isso dizer? Perguntavam temerosos, que as perseguições do passado, que os não haviam perturbado por muitos anos, haviam voltado a afligi-los agora? Muitas pessoas contavam histórias que lhes haviam sido narradas por seus pais dos terríveis tempos de outrora. Recordavam o que sofrera a igreja quando Catânio e seus grupos de bandidos lhes haviam devastado os vales. Tornariam eles a ver novamente aqueles horrorosos dias? Começaram a orar e a buscar a Deus, rogando que, em sua misericórdia, salvasse seu povo. Deus lhes ouviu as súplicas, mas talvez não pela maneira que eles haviam esperado. O rei da França desejava invadir a Itália. Para isso fazer, precisava conduzir seu exército pelos Alpes. O melhor caminho o levaria através dos desfiladeiros em poder dos valdenses. Assim, mandou ao duque a solicitação de passar pelos vales dos valdenses. O duque de Saboia, não querendo ver os franceses na Itália, recusou esse pedido. Lembrou-se então de que aqueles desfiladeiros estavam nas mãos dos valdenses, o povo que ele estava perseguindo e buscando destruir. Imediatamente resolveu fazer a paz com seus fiéis súditos para que não abrissem eles aquelas passagens e deixassem os franceses atravessá-las. Mandou ordem a Barchot que cessasse os ataques contra eles. Pôs mesmo em liberdade os que ainda se achavam na prisão, e eles voltaram para casa em regozijo. O rei da França, porém, penetrou na Itália por outro caminho. A guerra prosseguiu por vários anos. Ao voltar afinal à paz, os vales tornaram-se parte do domínio da França. Durante os 3 séculos que se seguiram, aqueles vales passaram de um lado para o outro entre a França e o Piemonte por várias vezes. Se bem que cessassem por cerca de 20 anos os ataques diretos nos vales, continuou ainda a perseguição aos valdenses fora dos vales. Um de seus mais doutos pastores, Martin Conon, foi à cidade de Genebra a falar com João Calvino. De volta, passou pelo Dauphiné, onde as autoridades o prenderam, acusando-o de ser espia. Ele provou que isso não era verdade. Entretanto, entre seus papéis, os captores encontraram demonstração de que ele era alguma coisa muito pior a seus olhos, herege. Condenaram-no imediatamente à morte. Haveriam querido queimá-lo no poste, mas temeram grandemente o efeito de suas últimas palavras nos espectadores. De maneira que, na calada da noite, tiraram-no da prisão, levando-o ao rio Isere, onde o afogaram. Os que foram aprisionados e mortos incluíam um homem que causou grande impressão em seus captores. Bartolomeu Heitor, humilde vendedor de livros, caiu em mãos de um padre que o arrastou a Turim e ali acusou-o de vender livros heréticos. Você foi preso no ato de vender livros que contêm heresias, disse o juiz. Que tem a dizer? Se a Bíblia é heresia para o senhor, é verdade para mim. Mas você emprega a Bíblia para fazer os homens deixarem de ir à missa. Se a Bíblia faz com que os homens deixem de ir à missa, é prova de que Deus não a aprova e de que a missa é idolatria. O juiz não pôde suportar essa espécie de conversa. Adiantou-se e, apontando com o dedo o prisioneiro, gritou: "Retrate-se!" "Tenho falado apenas a verdade", respondeu o valoroso comportor. "Posso eu mudar a verdade como o faria com uma roupa?" Por vários meses conservaram os juízes Bartolomeu na prisão, esperando que se viesse a retratar. Os juízes temiam que queimar valdenses só tornaria o povo mais disposto a aceitar a fé dos hereges, e assim hesitavam em queimá-lo em público. Finalmente, porém, levaram Bartolomeu perante grande multidão e queimaram-no na estaca. Em 1559, os vales voltaram à posse do Duque de Saboia. Por esse tempo, o rei da França e o duque assinaram um tratado, do qual um dos termos exigia que o duque destruísse todos os hereges. Uma tempestade mais negra e mais terrível do que qualquer outra que eles houvessem sofrido até então irrompeu sobre a cabeça dos valdenses.